Olá, no Sabavlog de hoje nós vamos conversar com uma moça que nasceu no Zimbábue e que veio para o Brasil e uma história emocionante que envolve também idiomas e o ser humano. É Xerri, tudo bem? Isso. Bem, obrigada, prazer. Prazer. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Sem problema, qualquer momento. Tá certo. Você nasceu no Zimbábue, na África, e há quantos anos está morando aqui no Brasil? Já faz mais ou menos 3 anos que eu estou aqui no Brasil. Só 3 anos? Sou três entrando para o quatro agora. Pouco tempo, achei que você tivesse vindo para cá há mais tempo. Não, bem curto. Então tá certo. A motivação de aprender o português foi o único motivo que a motivou a vir para o Brasil? Não, na verdade, eu sempre era encantada com o Brasil, né? Foi bem antes de até pensar em viajar para aqui, né? Aquela coisa de turismo, praias e tal. E calhou que eu conheci o meu amigo, agora que é meu marido, online, e eu fui descobrindo só um pouquinho tempo depois que era brasileiro. E eu falei do meu sonho de um dia querer conhecer o Brasil, e foi desse jeito que eu vim para o Brasil. E você não Foi por causa sentiu, por conhecer ele. e você não sentiu momento, medo nenhum de que não fosse outra pessoa? Pra ser honesta, eu no início era aquela coisa de era encantada com ele, né? E essa coisa de finalmente ter o meu sonho realizado de ir para Cristo Redentor, né? Mas era todo um ânimo, era uma alegria, né, para vir para o Brasil. Mas quando que eu senti o medo, quando eu vi o carimbo no meu passaporte na imigração ao chegar em Galeão. É quando eu ouvi aquele barulho do carimbo, eu disse, meu Deus do céu, e se ele não é? Eu só tenho US$ 100 na minha carteira, o que que vai ser? Né? Mas não sei o que me empurrou para realmente sair da imigração, procurar por ele, e ele não estava lá, ele mandou alguém para me buscar, e ele falou assim, e eu não estou em Rio de Janeiro, e eu estou em Cabo Frio, mas alguém vai estar lá para te buscar. Eu disse, meu Deus, o que é que eu fiz? Né? Era medo, muito, muito medo, mas ao mesmo tempo era ânimo de possivelmente vai dar certo, né? Então eu já estava nesse, pode ser que não é, e o pior vai acontecer. E eu só estava a pensar meus meninos. Eu tenho três filhos, e eles estavam na África com minha mãe. Eu disse, se alguma coisa de ruim acontecer comigo, pelo menos meus filhos estão seguros com minha mãe. Essa é a única coisa que me consolava. E o cara estava aí, veio me buscar, tinha uma placa com o meu nome. Disse, o tal fulano me mandou buscar você para ir para Cabo Frio. Eu disse, nossa, eu nem sei onde é que está o Cabo Frio, né? Entrei no carro e tipo, eu orava. E eu não sei o que que eu orava mais, porque eu só era medo. Falava para Deus, para lá, para tudo, quanto é canto, e eu sou, vou me protege, porque eu não sei o que está acontecendo, né? Mas, com graça do Senhor, ela foi real. Quando ele desceu das escadas do apartamento, ela era tudo que eu vi nas fotos. A voz dele, comportamento dele, era tudo que eu esperava que ele era. Era bem real, bem real. Antes de vocês se conhecerem pessoalmente, vocês já tinham conversado por videochamada ou nunca? Nunca, nunca. Era só trocar mensagens. Nós trocávamos mensagens assim, entre 8 a 10 horas por dia, todo dia, para 6 meses. E se nós mandávamos áudio, era áudio de uma palavra, porque era aquela coisa de vergonha de ouvir minha voz, né? Então, realmente, nem pensamos em fazer uma videochamada. Era só conversa, troca de mensagem mesmo. Que bom que deu tudo certo. E Uhum. como foi o processo de aprender o português? Qual é a língua que se fala lá, no Zimbábue?
Tá, em total, no Zimbábue, nós temos 44 idiomas oficiais, né? Eu falo inglês, sendo um dos primeiros, é nossa primeira idioma lá, e Shona, que é um dialeto, do meu país, que eu falo também, mas o país, ela está dividida, tipo, em duas partes. Então, a parte, de cima do norte fala um dialeto e a parte do sul fala um outro dialeto. Então, como eu sou parte, do norte do país, eu falo um dialeto, daquele país. Então, o primeiro idioma é inglês, depois eu também falo um dialeto do meu país. E por obrigação, do governo, de escola, nossa a aprendizagem lá, quando tu terminas o ensino médio, tu precisas ter uma terceira idioma. E era obrigação aprender o francês. Então, aprendi francês, até o fim do ensino médio, e agora que eu estou no Brasil, era português. Essa é a minha caminhada com idiomas. E foi fácil, foi rápido aprender português? Foi fácil, né? Foi muito fácil e eu sempre comento que provavelmente porque eu cresci com duas idiomas, não foi muito difícil eu aprender a quarta e a terceira e a quarta idioma. Mas o que foi muito difícil para eu aprender foi francês, porque o método que a nossa professora usava era muito radical. Tipo, se não conseguias falar francês, então tinha que sair da aula ou ia receber uma bomba. Então foi muito radical a minha professora de francês e até agora eu falo que eu tenho um pequeno trauma pelo francês. Agora, com o português, a minha ideia é que quando eu vim para o Brasil a primeira vez, eu só falava inglês, né? Então, a sorte é que meu amigo, naquela altura, ele falava inglês. Então, tudo que eu queria, eu precisava de falar para ele e eu traduzia, né? Então, nossa forma de comunicação era somente em inglês. Então, foi fácil. Mas quando nós saíamos, ir para restaurantes, conversar com os amigos dele, tudo ele tinha que ser o tradutor. Então, quando eu voltei para a África, nossa, eu gostei tanto da viagem, mas a única coisa que me faltava era a comunicação. Eu quero conhecer mais os brasileiros, mas eu não poderia, eu não conseguia comunicar com eles, nem porque eu só tinha inglês e o brasileiro só fala hello, how are you, acabou, good morning, né? Mas eu queria ter mais comunicação. Eu voltei quando eu fui para a África, sei lá, um dia eu quero voltar para o Brasil, mas eu quero voltar falando português, né? Então eu tentei estudar, né? Aquela coisa do exercício, tentar escrever com as regras da gramática. Nossa, Solana, acho que nem passou 3 dias e eu desisti. Essa tá difícil demais. Vou ter que procurar uma outra forma de aprender. E foi desse jeito que eu procurei outras formas de aprender português. Então, português em si não foi difícil, porque o método que eu usei para aprender foi bem diferente do normal. Foi, foi uma forma diferente. Como é que foi? Tá, então, como eu falei, tentei estudar, né? Da mesma forma que o brasileiro tenta aprender inglês via formulários da gramática. E quando eu vi que estava sendo muito difícil, eu decidi que não é desse jeito. Mas quando eu estava com vontade de querer aprender, mas ao mesmo tempo eu não sabia que eu estava usando um método diferente, porque calhou na mesma altura, num canal aberto lá na África, estava passando uma novela brasileira, Caminhos da Índia, entendeu? Então, quando eu vi, claro que eu reconhecia, porque Rio de Janeiro, as moças lá e tal, mas era tudo dublado. E eu assistia um pouquinho, porque eu era uma forma de estar próximo do Brasil assistindo novela. Mas eu não estava sentindo aquele calor brasileiro que eu recebi quando eu estava aqui de férias. Eu disse, a única forma que eu posso ter esse calor brasileiro aqui na África é com português. Então, eu decidi procurar a novela com a dublagem, desculpa, sem a dublagem, falando em português com a legenda. Mas legenda para um nativo não é uma capacidade normal, porque nós não assistimos nada com legenda. Então, eu já estou falando 30 e tal anos, tentar assistir alguma coisa com legenda era uma coisa muito difícil para mim. Eu não estava prestando mais atenção em leitura e não o que estava acontecendo, porque era a cultura que eu queria conhecer, né?
Então, por quase obrigação, eu decidi tirar essa legenda e eu ficar aí só escutando o que que as pessoas estavam falando, mesmo que eu não estava entendendo nada. Então, pelo menos eu dava para entender essa coisa que é muito boa do brasileiro, é que não é somente as palavras que fala, mas o movimento do corpo, das mãos, da cara, da face. Tudo aquilo deu para entender quando uma pessoa está com raiva, está com triste, tá triste, dava para entender. Então foi desse jeito que eu fui consumindo, assisti muita novela. Quando eu falo muita novela, não estou a dizer um capítulo várias assim ao longo do dia, não. Eu assistia uns 3, 4 capítulos por dia. Então quer dizer que eu ficava uns 5, 6 horas assistindo novela. Então foi desse jeito que eu fui consumindo mais e mais conteúdo e repetir e querer conhecer mais. Quando eu vi, aí eu não estou entendendo 100%, mas já consigo deduzir o que está acontecendo aqui, o que mais que eu posso fazer. Então aí já peguei música, eu fui escutando, repetindo a mesma música e eu fui conhecendo que tipos de música que tem aqui no Brasil, qual é que eu consigo associar mais. E por que que também eu estou a falar que Caminhos da Índia foi uma novela que consegui identificar mais? É porque a minha família toda é indiana, minha cultura toda é indiana, né? Meus bisavós são todos da Índia, então eu consegui me identificar na novela. Então, quando elas comiam aquela comida, quando eles vestiam aquelas roupas, é a minha cultura que estava sendo representado em português. Então, não foi difícil eu me identificar com o idioma por causa da cultura que foi apresentada. Então, eu sentia parte daquela família da novela, porque era a minha cultura, né? Então foi desse jeito que eu fui na mente, quando eu disse, não, eu já estou entendendo mais ou menos o que está a acontecer aqui na novela, o que mais que eu posso consumir. Eu fui procurando a música, né, fui conhecendo, não tem bebê, tem funk, tem sertanejo, tem não sei o quê, qual é que eu consigo identificar mais? E eu fui para sertanejo, porque eu realmente vi que é uma coisa que eu estava gostando mais. Só que eu não consegui, não entendia mais, não entendia sertanejo, mas eu gostava do Henrique e Juliano, é o que chamou mais atenção. E eu tinha uma música que eu repetia, que era Vidinha de Balada. Eu amava essa música. Amava e repetia, repetia. E eu estava na cozinha, a música estava aí. Eu estava limpando a casa, a música estava tocando. E eu lembro que tinha um dia que minha mãe estava tão brava comigo, falou assim: Mas esses cantores não têm outra música? Eles só têm uma música? Isso por quê? Porque eu gostava tanto e nem perceber que isso realmente, né, eu acho que eu fui estudar e saber de idiomas, que agora já sou professora e tal, tenho um projeto, que eu fui ver que o que que eu estava a fazer lá no início da minha caminhada é um método cientificamente comprovado que funciona de uma forma, melhor forma de aprender inglês, mas eu aprendi sozinha. Porque eu estava a ver esse desenvolvimento naturalmente, sem ter alguém, uma prova da ciência e tal. Eu fui ver que realmente funcionou para mim e estamos aqui hoje. Então foi repetir muita música, muita novela. E foi fácil. Foi muito fácil porque eu usei os meus gostos para repetir uma habilidade, um hábito que eu gostava tanto na minha idioma materna para aprender para aprender português. Então, o que acontece também é que o cérebro, ela não percebe quando ela está já fazendo uma atividade que tu gostas, ela demora um pouquinho mais para perceber que ela está num idioma diferente. Ela percebe a atividade, mas não necessariamente a idioma. Então, eu aproveitava dessa demora de entender a diferença do idioma para aproveitar mais o idioma. E foi fácil. Foi muito fácil aprender português. Muito fácil. Antes de continuar, eu quero agradecer ao Luiz Rodrigues que me indicou a Sherry para ser entrevistada. Ele é seu amigo, né? Se conhecemos de uma forma, assim, é piada agora, né? É. Ele me procurou para um projeto, porque eu tinha uma ideia de dar aulas em grupo, só que eu tinha a doideira de querer fazer aulas às 5:30 da manhã, aulas gratuitas. E ele mandou, a primeira mensagem dele foi assim: Que horas que vai ser a aula?
Eu falei 5 horas da manhã. Ele falou assim, tá doido? Eu só, e aí começou a amizade até hoje. Tá certo. Mas obrigada, Luiz. Agora me fale sobre o seu projeto social que acolhe quem vive nas ruas e quem tanto te ajuda e como é que esse espaço e já funciona há quantos anos, há quanto tempo? E primeiro, deixa eu perguntar, em que lugar do Brasil você mora mesmo? Eu estou em Belo Horizonte. Você mora em BH, tá certo. Uhum. Então pode falar do seu projeto. Tá, então, como é que começou? Eu, quando já tinha essa habilidade de comunicar em português, meu marido estava aqui, ainda era meu namorado, eu estava na África, aquela coisa de namoro. A distância foi horrível, né? Eu sentia que meu coração estava aqui, o coração dele estava lá, e não conseguíamos viver nessa distância, né? E ele vem para a África pensando que ele ia morar lá, né? E ele disse, não, vem conhecer a vida aqui, caso sim, vamos morar na África. E ele é bem diferente, porque eu venho duas vezes. Primeiro, eu venho de férias e foi totalmente maravilhosa. E ele achou que ia ser desse jeito. Eu voltou a segunda vez, achando que ele ia ter essa maravilha da primeira viagem, pensando que íamos morar lá. Mas não, viagem e de férias e morar são duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. E ele ficou lá comigo, acho que foi quase um ano, pouquinho menos, e decidimos, já, vamos voltar para o Brasil, vamos ver se conseguimos a nossa vida lá. E quando nós estávamos aqui, calhou a pandemia ao mesmo tempo, então não dava para eu voltar para a África. Então, ele já tinha experiência de viver na África, que não era um dos melhores, e eu já estava aqui parado no Brasil e eu não poderia voltar para lá. Cara, o que que eu posso fazer aqui no Brasil enquanto eu vou esperar voltar para a África? Né? E eu fui treinar para ser professora, professora de inglês. Né? E não sabíamos o que era, né? E era um território completamente novo, essa coisa de dar aula online não era uma coisa que nós sabíamos que funcionava, mas eu pensei, cara, se eu já tenho inglês, se eu tenho um pouquinho do português, eu vou treinar, provavelmente eu vou conseguir alguns alunos. Uns meses depois, eu comecei a treinar para ser professora, mais ou menos do que 2 meses depois, eu comecei a dar aulas. Comecei a dar aulas em uma escola, fui para outra, porque saía de várias escolas porque tinha um vazio. Eu pensei, não, e a escola? Ia para outra, não, a escola, eu não estou dando certo na escola. A metodologia é da escola, Natal. Então, eu fui para várias escolas aqui no Brasil, dando aulas online. Mas no fim de agora, 2024, 2022, eu decidi sair da área do mercado, do mercado de trabalho, e eu queria começar a dar aula particular. Então, início do ano passado, comecei a dar aulas particulares, mas esse vazio que eu tinha nas escolas ainda me seguia. Mas era uma coisa que eu não conseguia, como posso explicar? E não conseguia identificar esse vazio, mas era tão grande o vazio que eu não conseguia dar uma aula maravilhosa, né? Eu estava muito cansada, era dor de cabeça, sempre inventava desculpa para não dar aula. Então, eu disse, "Olha, isso não está a fazer sentido, não é justo para meus alunos, eu vou parar. Eu vou parar e tentar identificar o que é que eu estou a fazer errada para dar o melhor para meus alunos. Então, por um certo tempo, parei de dar aulas. Completamente parei, estava sem fundos e tudo. Fui negativada, porque não tinha como pagar, né? E aí tinha aquilo, né? Era trabalhar para receber dinheiro para pagar boleto. E eu disse, nossa, eu entrei aqui como turista, mas eu estou a viver como brasileira. Isso não é possível. E eu estou aqui vivendo para pagar boletos. Não é a minha vida. Eu não vim para o Brasil para isso, né? Então eu decidi parar tudo. E assim, eu agora só vou ficar treinando para ver o que é que realmente estou a fazer errado. E tinha um dia que eu sentei no computador, acho que estou falando de junho, julho por aí, eu sentei no computador, escrevi numa página da comunidade aqui no meu bairro, e eu escrevi aqui que eu amo estar no Brasil. O Brasil me recebeu de braços abertos, né? E eu sinto mais acolhida, e eu sinto, oh, tô ficando arrepiada. Eu sinto mais acolhida, mais em casa aqui no Brasil do meu país,
onde eu nasci, da minha cidade. Mas eu quero dar de volta ao brasileiro. Mas a única coisa que eu posso dar de volta ao brasileiro é o inglês que tanto o brasileiro quer. Mas eu não vou dizer que as aulas que eu vou oferecer, eu queria dar aulas em grupo, mas eu não quero cobrar. Então, eu não dava para eu dizer as aulas são gratuitas, porque uma pessoa, claro, que vê uma coisa gratuita vai desconfiar que não é bom. Então, eu fui escrevendo o que que eu estava sentindo aí, sabe? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer no intensivo da aulas para qualquer nível e depois o aluno decide com quanto que quer contribuir pela aula. E foi desse jeito que começou o projeto 534. Né? Eu não tinha pensado como é que ia ser as aulas, quando é que ia começar, eu não tinha pensado nada. Só que ela cresceu tão rápido. Um dia tinha uma coisa para fazer, segunda-feira eu já tinha um grupo para começar, né? E comecei dando as aulas, fizemos 4 vezes por semana, uma aula por dia, e deu certo, né? E eu recebia pessoas que nunca iam ter possibilidade de pagar para uma aula, tipo, filha de uma faxineira, para um diretor que conseguia pagar R$ 50 ou uma pessoa que conseguia me passar R$ 1. Mas era uma satisfação, até criamos essa comunidade e uma família bem legal. Então, quando isso foi crescendo na nossa comunidade, tinha outra página que ouviu falar da nossa história e queriam saber mais do projeto. E contei a minha história, como estou contando aqui. No dia seguinte, a história já estava na página. E eu falei assim para mim, cara, se pelo menos um aluno sair dessa história, eu vou adicionar mais uma dinâmica, né, do projeto. E não passou nem meia hora, o celular não parou de tocar, os alunos procuraram as aulas. E o que que eu tinha uma promessa, então, tá bom, agora eu vou fazer o impacto social. Eu não sabia o que que eu ia fazer, mas era uma promessa que eu fiz porque saiu muitos alunos daquela faixa. Então, como eu não tinha ideia o que que ia fazer, que eles, o dinheiro todo que entrar das aulas em grupo, eu vou juntar e eu estava fazendo muito frio. Eles, então, vou pensar em frio. Então, eu comprei mantas, comprei gorros de lã, e quando eu recebi, foi literalmente 5 minutos antes da aula em grupo começar, eu recebi tudo e eu compartilhei com o grupo. Esse é o grupo, olha o que que recebemos. O vosso dinheiro está aqui, está aqui. Né? E mostrei para eles as mantas e os gorros, e distribuímos para assim, para como posso falar, uma comunidade aqui, pessoas da rua, e então era uma promessa que eu sempre queria continuar. Então, todo mês eu tentava fazer alguma coisa. No próximo mês mandamos dinheiro para a África, porque tinha uma escola que estava prestes a fechar, porque lá tudo é pago, né? Mesmo que é uma escola do governo, certa parte a escola tem que pagar. Então, mandamos dinheiro para a África, graças ao Senhor, que essa escola está aberta hoje. O outro mês, tinha uma criança que precisava uma cadeira de rodas. Compramos essa cadeira de rodas para essa criança, né? E acho que é finalzinho de outubro, entrando para o novembro, eu já não tinha o que, que eu queria fazer, uma atividade para impacto social. Sem falar que aqui, o nosso grupo, quando começou, só tinha 40 pessoas. Falando até outubro, tínhamos mais ou menos 300 pessoas aulas em grupo. Então, ela foi crescendo de uma forma meio natural e meio orgânica. Né? Então, em outubro, decidimos fazer marmitas. Então, todo fim de semana, a partir de outubro, aí, distribuímos marmitas nas ruas de Belo Horizonte para as pessoas necessitadas. E eu próprio preparo essa comida, porque culinária é uma coisa que eu amo. O que é que eu fazia lá na África? Então, já tendo o projeto que consegue ter essas pessoas e ainda fazer o que é que eu amo no fim de semana, distribuir essas marmitas. Mas o que é que estava acontecendo é que o grupo já estava crescendo maravilhosamente, mas muitas pessoas procuravam aula particular, né? Mas eu tinha medo, e eu tinha medo de começar a aula particular, porque o medo que me perseguiu no ano passado, eu tinha medo dessa coisa voltar. Então, calhou que tinha muitas pessoas que queriam dar aulas nativas e elas não tinham alunos, e eu tinha abundância de alunos, então eu decidi juntar.
mais agradável, né? Os alunos de um lado que queria nativos que não iam ter possibilidade de ter alunos. E agora o projeto tem mais ou menos 15 alunos ao redor do mundo, pessoas da África do Sul, daqui do Brasil, temos outros Estados Unidos, do Canadá, temos de todo canto do Brasil, de todo canto do mundo. E esses são os nativos que dão essas aulas particulares. E também, por semana, aula particular, estamos mais ou menos entre 150 aulas semanais, né? Mas eu não dou aula. Eu não dou aula, eu já tentei para voltar para dar aula, mas sempre o medo me empurra para trás para não dar essas aulas. Então, foi desse jeito, de só uma mudança de atitude, que o projeto 534 é o que é, falando hoje, né? Então, é tudo isso, só uma mudança. Mas todos dão alguma pequena contribuição quando podem? Exatamente, né? Exatamente. As aulas em grupo, é contribuição, né? E eu não obrigo ninguém a dar contribuição, né? Eu sou uma pessoa, se é movida, se sente no coração que quer contribuir alguma coisa pelo projeto, eles podem. Mas as aulas particulares, essas são pagas. Porque os professores, eles têm um horário, eles têm os horários fixos que eles trabalham. Então, aí eles recebem. Mas a aula em grupo, aí isso é contribuição. Mas não somente isso, agora nem temos duas aulas de espanhol, antes era só inglês. Quando eu vi aqui o grupo que eu comecei, já estavam, quando eles começaram, todos iniciantes. Mas por causa do intensivo que eu fiz com eles, eles já estavam conseguindo conversar com nativos. E, cara, assim, não tem necessidade de eu ficar toda hora, 4 vezes por semana, com o mesmo grupo, porque eles já estão bom. Então, eu vou adicionar uma dinâmica. Então, com a mesma coisa, aulas em grupo do espanhol, o aluno decide se quer contribuir. Então, temos duas aulas de espanhol com nativa e duas aulas do inglês com nativo. E acho que nas próximas semanas vamos incluir francês também, para a aula em grupo. Todos os, todas as aulas são no grupo do Whats, né? Todos são no grupo do WhatsApp e o link é liberado todo dia, né? Aí temos a Hum, aula segunda até quinta-feira às 19 horas. ah, tá. Se põe um link que redireciona fora do WhatsApp. Eu achei que era por vídeo chamado. O link é no Google Meets, porque Google Meets é mais muito fácil para a pessoa ter o Google Meets, né? Então, o link é do Google Meets, então já as pessoas já sabem, já ficam preparadas que a aula vai estar no Google Meets e também mandamos o material gratuito, né? Então, o nosso curso de espanhol, nosso curso de inglês, o material nós oferecemos para os alunos também, não é pago. Certo. Quais são as semelhanças entre o Zimbábue e o Brasil? Sempre pergunta isso, cara. Eu acho que o calor das pessoas, né? É muito aconchegante aqui mesmo lá, mas aqui no Brasil, como eu tinha comentado, eu sinto mais acolhida aqui, né? Lá é acolhido com as pessoas que estão próximo, né? Mas aqui no Brasil qualquer pessoa está acolhida, né? Tá na padaria já é bom dia. Ah, Lá é possivelmente mais, infelizmente, acontecem segundo as intenções. Então, começa com bondade, mas por trás de um bom dia tem alguma segunda intenção na África. Aqui no Brasil tem um bom dia e o bom dia é lindo mesmo. Então, começa na superfície a mesma coisa, mas quando desce um pouquinho já entra as diferenças entre Zimbábue e o Brasil. E o que falta para seu país Peraí. E o que falta para seu país fazer as pessoas se desenvolverem? Porque a gente fala país se desenvolver, mas não é nada disso. As pessoas é que tem que se desenvolver, que tem que ter boas condições de vida. O que falta para o Zimbábue fazer as pessoas se desenvolverem? É uma boa pergunta. E eu acho que isso também eu vivo isso. Mudança da atitude. Simples.
né? Porque lá o que acontece, pessoas, e eu acho que também aqui é uma semelhança do Brasil, né? Pessoas reclamam, é governo, é falta daquilo, é falta daquilo. Mas, por causa dessa mudança de atitude que eu tive, de ver uma situação que estava aí, né? O que que eu estou fazendo? Né? Por exemplo, eu via o que que o brasileiro queria aprender inglês, mas por falta de fundos ou falta de alguma coisa, não conseguia aprender. Mas a mudança da atitude realmente é o que que muda tudo. E eu acho que se fosse tão fácil assim, né? Eu tinha muita incerteza dessa mudança da atitude que eu tinha, porque se trabalha para ter na mesa, para pagar boleto, para continuar essa roda. Né? E é assim como pessoas pensam, mas qual é a diferença que você está fazendo para a tua comunidade? Né? E foi desse jeito que eu decidi que eu não quero somente trabalhar para pagar a conta, e eu quero conseguir trabalhar, pagar a conta e fazer mudança na minha comunidade. O que que eu estou a fazer? Não o que que meu governo faz, não o que que o outro faz, o que que eu estou a fazer. E foi dessa mudança de atitude que nasceu o projeto 534. E se pessoas têm esse pensamento no meu país, com certeza, e eu tenho certeza que mudaria completamente a situação que o país está nesse momento. Mas, né, pessoas lá só pensam em enriquecer, ter mais terreno, mais casa, mais coisas materiais e não necessariamente pensar no próximo. Então, pensando no próximo, ainda tirar um pouquinho para ti e pensar no próximo é uma mudança da atitude que faz uma maravilha, né? Eu vejo isso agora com o projeto 534, porque se não fosse isso, eu estaria bem, né? Dando aula para meus 10 alunos, eu só ia impactar 10 alunos. Mas agora, com a mudança da atitude, eu impacto mais ou menos 500 pessoas por mês com atitude. Né? O que que eu estou porque eu realmente acredito que nós todos temos a capacidade de fazer uma diferença, porque nós todos nascemos com coisas que podemos oferecer. Por exemplo, eu tenho, a única coisa que eu via que eu tinha era o inglês. Mas o inglês impactou com as marmitas, com as escolas, com tudo isso. Então, todos nascemos com alguma coisa que pode impactar o próximo. E eu acredito isso. Quando eu vejo uma pessoa, eu já vejo, nossa, você tem uma maravilha. Enxerga, enxerga que isso vai passar para outras pessoas também. Então, é só isso que falta no meu país, é só isso. Mesma coisa seria aqui no Brasil? Seria, né? Seria. E a mesma coisa aqui no Brasil também, né? As pessoas reclamam muito e culpam o próximo, né? E eu já ouvi muito, é do governo, é porque não sei o quê, é do imposto. Mas e a pergunta, e o que que você está fazendo? Eu trabalho demais. Não. O que que você está fazendo? Não, me desculpa. O que que você está fazendo para a diferença da próxima? Né? Então, foi dessa mudança que eu fiz que funcionou. E deu certo. Claro que funcionaria para qualquer pessoa. Então não adianta esperar do governo nada. Não, não, não adianta, está muito longe. Está muito longe. Porque, por exemplo, né, para mim, o inglês estava nas minhas mãos. Tangível. Né, capacidade de comunicar com as pessoas. Tangível, é o que eu tenho aqui. Eu tenho, por exemplo, né? Uma pessoa, mas eu só sei fazer bolo. Perfeito. Usa. Usa essa capacidade de fazer bolo. Eu só consigo ler, sei lá, mas carta eu realmente acredito do fundo do meu coração, que todas as pessoas, independente de situação financeira ou econômica, cada pessoa tem alguma coisa, um projeto maravilhoso que só é possível enxergar. Em cada pessoa tem como posso falar, um presente para dar ao mundo. E eu vejo isso em todas as pessoas. Então, é só conseguir ver o que é que o Senhor te deu, que realmente é possível multiplicar. Mudança de atitude. O que é que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos e vamos multiplicar daí. Todos têm. Não tem, porque não, e porque você tem inglês. Não. Porque você sai do outro país. Não, não.
Todos têm, todos têm. Então eu enxergo pessoas desse jeito, que cada um tem alguma coisa para entregar para o mundo, para fazer o mundo um lugar bem melhor. Todos temos. Certo. Eu entrevistei Sherry, que é do Zimbábue e mora no Brasil há 4 anos. Muito obrigado pela sua entrevista. Gostei de conhecer Obrigada. você e de conhecer a sua história, que é muito bonita, viu? Obrigada. Muito obrigada. Um abraço. Um abraço. E você que nos assistiu, até o próximo Sábado. Tchau.